Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para contar para vocês a história do Oumuamua. Bem, o Oumuamua, na real, ele foi descoberto lá em 2017, mas o assunto direto volta na mídia por causa de um grupo específico de pessoas. Mas eu vou contar tudo direitinho ao longo do vídeo. Bem, de um lado tem um grupo de pessoas que defende que o Oumuamua poderia ter uma origem extraterrestre, no sentido de alguma civilização alienígena inteligente poderia ter criado o Oumuamua, seria um artefato alienígena. E do outro lado tá a maioria dos astrônomos que acredita que o Oumuamua, na real, foi feito por algum processo natural, como, por exemplo, a formação de cometas e asteroides. Gente, toda vez que vocês ouvirem falar sobre ETs e contato extraterrestre e assuntos desse tipo, vocês têm que ser muito críticos com relação a tudo que vocês vão ouvir. Tem que buscar a fonte direitinho, tem que parar e pensar aí as evidências. Enfim, para quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e hoje eu vou contar para vocês um pouco da história do Oumuamua e da treta que envolve até os próprios astrônomos com relação a esse objeto. Se você gosta de astronomia, de ciência, quer saber mais sobre a vida acadêmica em geral, se inscreve aí no canal, que aqui no canal eu tô sempre falando desses assuntos. E não esquece de deixar o like. No final de 2017, cientistas descobriram um objeto que era muito esquisito. E que era o primeiro objeto detectado vindo de fora do sistema solar. O tal do Oumuamua. Oumuamua vem do havaiano, o primeiro mensageiro vindo de longe. Bem, o ponto desse objeto é que ele tinha muitas propriedades esquisitas. Muito diferente dos objetos que a gente conhecia no sistema solar, como, por exemplo, a excentricidade da órbita do Oumuamua e a sua velocidade. O objeto teria mais ou menos entre 100 e 300 metros e variava muito de brilho. Essa variação de brilho poderia ser explicada pelo formato e rotação do objeto. Uma outra coisa que chamou muita atenção dos cientistas é que o objeto parecia estar acelerando. Tinha alguma coisa acelerando ele que não era a força da gravidade. Alguma coisa além. E aí surgiram várias hipóteses para tentar explicar essa aceleração do Oumuamua. Como, por exemplo, uma rotação assimétrica do objeto, ou então o objeto está de alguma forma se desfazendo. E bem, as hipóteses ficaram rolando por aí. Mas uma coisa era consenso entre os cientistas. Esse objeto tinha vindo de fora do sistema solar. Na época, alguns cientistas sugeriram que poderia ser, vejam bem, sugeriram que poderia ser um objeto criado por uma civilização inteligente. Apesar de, na época, ninguém ter afirmado isso de fato, a mídia adora essas coisas. E aí, nossa, o Oumuamua meio que explodiu na mídia, sendo ET e nave alienígena e várias coisas do tipo, sendo que na época ninguém estava afirmando nada disso. Era apenas aí uma hipótese. Mas após esse estudo de 2017, de lá para cá, tiveram vários outros trabalhos tentando entender o que estava rolando com o Oumuamua. Inclusive, um grupo de pesquisadores de Harvard. Mas esse grupo de Harvard estava focando mais na hipótese de que poderia ser uma coisa criada por uma civilização inteligente. Eles começaram a levar essa hipótese um pouco mais a sério. E aí é por isso que o Oumuamua sempre volta a público, por causa dessa galera. Em 2018, esse mesmo grupo lançou um artigo falando que o Oumuamua era muito diferente dos objetos que a gente conhece aqui no sistema solar, como, por exemplo, asteroides e cometas. Eles também lançaram um artigo tentando explicar a aceleração do objeto. A hipótese deles é que a aceleração podia vir de radiação solar e de uma possível vela. Ou seja, o objeto teria uma vela e que essa vela meio que a radiação solar estava interagindo com essa vela e acelerando esse objeto. E essa vela teria sido criada por uma civilização inteligente. Segundo o cientista-chefe desse estudo, seria um erro gravíssimo a gente ignorar que aquele objeto poderia de fato ser de criação alienígena. E ele reclamou também que a comunidade acadêmica estava sendo muito mente fechada para ideias novas, ideias que saem um pouco do padrão, como a hipótese deles. Mas na real, na visão do resto dos astrônomos, esse grupo que estava levando a hipótese a sério demais. Aqui na thumbnail do vídeo eu coloquei lá as evidências, e eu acho que esse é o grande ponto. Não existe nenhuma evidência ou motivo para acreditar que o Oumuamua teve origem numa civilização inteligente. Tudo o que se sabe sobre ele é consistente com uma origem natural. Enfim, tem vários artigos que saíram
no qual explora as possíveis hipóteses de formação do Oumuamua de forma natural. Então, basicamente, a maior parte da comunidade de astrônomos acredita que o Oumuamua teve origem natural, porque não existe nenhuma evidência ou motivo para se acreditar que o Oumuamua tenha se originado numa civilização inteligente. Bem, o fato é que o Oumuamua está longe demais agora. Então, os dados que a gente tem dele é quando ele estava aqui próximo. E daqueles dados, a gente não tem nenhuma evidência de que poderia ser uma coisa alienígena. E aí, para ter dados do Oumuamua, só se mandassem uma missão atrás do Oumuamua, mas isso seria super caro, daria muito trabalho e exigiria uma grande força de vontade. Mas convenhamos que o fato dessa galera ser de uma universidade de renome, isso conta muito. Principalmente para a mídia, porque tem essa falácia de que se você está numa posição de renome, o que você fala conta muito mais, o tal do argumento de autoridade. Mas, na real, que argumentos se rebatem com argumentos. Mas se alguém muito renomado está defendendo alguma coisa, aquilo ali com certeza vai acabar rendendo mais. Mas, Stephanie, então do que o Oumuamua é feito e como ele se formou? Essa é uma questão que ainda está em debate e existem várias hipóteses para tentar explicar essas questões. Uma das hipóteses é que ele seria feito de nitrogênio e que possivelmente ele se formou devido a colisões de objetos no sistema planetário de origem. Aqui no sistema solar se prevê que possivelmente tenham objetos feitos de nitrogênio que se formaram devido a essas colisões, mas ainda existem várias hipóteses que também são exploradas. A gente não tem ainda uma resposta fechadinha para isso. Mas o Oumuamua possivelmente foi formado em outro sistema planetário, acabou sendo ejetado de alguma forma e veio parar aqui. O Oumuamua foi o primeiro objeto detectado de fora do sistema solar. Mais recentemente teve outro objeto, o Borisov. Acredita-se que ele é um cometa que veio de fora do sistema solar. E espera-se que com essa nova geração de grandes telescópios que está surgindo, outros objetos sejam detectados, como, por exemplo, o Observatório Vera Rubin, também conhecido como LSST. Vera Rubin, inclusive, foi uma cientista e astrônoma incrível, e possivelmente eu vou fazer um vídeo sobre ela aí, mas fica para o futuro. Grande parênteses aqui. E isso se os satélites Starlink deixarem, né? Stephanie, o Oumuamua foi feito ou não por ETs? Não existe nenhuma evidência e não existe nenhum motivo para se acreditar que o Oumuamua foi feito por uma civilização alienígena. É muito possível que ele tenha se formado naturalmente em outro sistema planetário. Sempre que alguém vier falar de ETs para vocês têm que ser muito críticos, pessoal. Esse vídeo é um caso em que há discordância entre os próprios astrônomos. Na verdade, entre um grupo específico e todo o resto da comunidade acadêmica. Mas existem outros casos mais extremos em que as pessoas inventam teorias conspiratórias de que somos visitados e coisas do tipo sem ter nenhuma grande evidência. Então, gente, sempre confiram as fontes, busquem as evidências, pensem por vocês mesmos se aquilo faz sentido. Então, parem e pensem se aquilo tem sentido. Parafraseando Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E parafraseando também o ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Eu quero a concha. Falhamos, Bilu. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.